Com todo o meu coração te busquei. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Versículo de número 11. A tua palavra tenho eu escondida no meu coração, para eu não pecar contra ti. Uma outra tradução diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E você diga glória a Deus e se assente. Amém? Meus irmãos, quando Deus está na direção das nossas vidas. Eu estava aqui pensando que quando Deus está na direção de nossas vidas, tudo dá certo no momento certo. Escute bem isto: uma pessoa que deixa Deus tomar a direção de sua vida, esta pessoa será bem sucedida. Esta pessoa será uma pessoa que passará sim por dificuldades, por crises, por adversidades. Todavia, esta será uma pessoa vitoriosa, tá? Por quê? Porque está entregando a direção da sua vida a Deus. Porém, escute bem isto: é necessário que antes de tomar qualquer decisão, você como cristão, tá? Você faça uma prova de fé no Senhor, exercitando então a sua confiança, olha para cá, em sua palavra. E eu pude entender nesse Salmo 119, que é mais conhecido como o Salmo da Palavra. Você vê que o salmista Davi, ele se identificava com a palavra. Gente, ele diz: guardei a tua palavra. Aonde? Na caixinha de promessas, que só tem promessas. Ele diz: não, eu guardei no coração. Eu guardei no coração. Então Davi, ele era um homem comprometido com a palavra. Se você quer que Deus dirija a sua vida, obedeça à direção da palavra que Deus te dá. Ou seja, ande segundo a palavra. Viva a palavra, obedeça a palavra, anda em conformidade com a palavra. Quando Deus está na direção da nossa vida, as coisas andam, as coisas caminham, nós alcançamos êxito, nós triunfamos. Por quê? Porque Deus está na direção da nossa vida. Agora, nesta direção, Deus nos dá uma bússola. Deus nos dá o quê? Uma bússola. E a bússola é a palavra. A bússola do viajante, do peregrino aqui nessa terra, é a palavra. É você andar em conformidade com a palavra de Deus. E aqui, o primeiro versículo é contundente. Diz assim: bem-aventurados. Essa palavra bem-aventurado, se você recorrer os pobres dicionários aí, lá no Google ou Aurélio, você vai ver que essa palavra bem-aventurado significa apenas uma pessoa mais do que feliz. Então, somente isso. É muito pobre, barato a interpretação. Uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa mais do que feliz.
Mas se você usar o código divino, a Bíblia Sagrada, você vai ver que essa palavra bem-aventurado significa uma pessoa bem-sucedida em todas as coisas. Não é só uma pessoa mais do que feliz, é uma pessoa bem-sucedida em todas as coisas. E esse versículo é contundente: bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do mundo? Não, na lei do Senhor. Eles são bem-aventurados, são pessoas bem-sucedidas em todas as áreas de suas vidas, porque eles fazem, eles praticam o que é reto e eles andam na lei do Senhor. Aí diz o verso 2: bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos, os testemunhos da palavra, os que guardam os seus testemunhos. Testemunhos aqui se referem à palavra, aqueles que guardam a palavra, aqueles que andam em conformidade com a palavra. E ali diz: e o buscam de todo o coração. Eu me lembro de uma geração antiga que eles saíam de casa e os crentes naquele tempo oravam. E sabe qual é a oração? Não é a oração dos miseráveis do século 21, não. Diz: Senhor, eu estou todo arrebentado, vou lá para a igreja, estou precisando de uma bênção financeira, estou com o braço quebrado, precisa ser consertado, pelo menos engessado. A geração daqueles que só vivem lamentando as desgraças que vivem. Nananina, não. Eles saíam de casa, porém antes faziam oração: Senhor, eu estou indo para a tua casa buscar uma palavra. Uma palavra. Eles oravam, a gente orava de mãos dadas: Senhor, estamos indo para a tua casa, fala conosco nesta noite, nós precisamos de uma palavra. Por isso eu entendo quando aquele homem, o centurião, recebeu o milagre. Jesus ia, quando ele abordou a Cristo, interpelou a Cristo, ele apresenta: Senhor, vai até a minha casa, o meu criado está enfermo, eu rogo-lhe que imponha as mãos sobre ele para que vivas. Aí Jesus diz: eu irei e lhe darei saúde. Aí ele pensou um pouquinho e disse: espera aí, Senhor, não é necessário. O Senhor tem aí os seus afazeres, é um homem comprometido, com muitas reuniões, está pregando aqui, ali, acolá, todo lugar. Mas olha, Senhor, libere uma palavra, envie apenas uma palavra, diz uma palavra e o meu criado sarará. Jesus diz: rapaz, eu não encontrei tanta fé assim em toda Jerusalém, em todo Israel, não encontrei tanta fé assim, de um centurião. Diz apenas uma palavra. Ele não queria duas, três, não precisava pegar a botija de azeite, jogar na cabeça do servo. Jesus não precisava se hospedar na casa dele, diz: eu quero uma palavra. Antigamente era assim, os crentes saíam de casa orando e dizendo: Senhor, eu preciso de uma palavra. E poderia ser qual for a palavra. Não é palavra que massageia o ego, não. É divino. Aquela palavra. E que palavra. Então, é muito importante isso. Aqueles que são bem-aventurados são os que guardam os testemunhos de Deus e que o buscam de todo coração, que não pratica a iniquidade, diz o verso 3. Eles não aderem ao pecado, eles não apresentam os seus membros dos seus corpos físicos como instrumento do pecado. Eles não praticam a iniquidade, o pecado, mas eles andam nos caminhos do Senhor. Eles andam na palavra, eles vivem a palavra, eles comem a palavra. Você lembra do profeta? Quando Deus mandou ele comer o rolo
rolo lá era a palavra. Come os livros. Ele foi comendo. Aí ele disse, mas está amargo, né? Está amargo. Na boca parecia doce, mas no ventre amargava. Tá amargo. Mas come, vai comer na palavra. Come a palavra. Por quê? Porque a palavra é vida. A palavra transforma. A palavra muda. A palavra modifica. A palavra purifica. A palavra santifica. A palavra renova. Nós temos que comer a palavra. Comer a palavra. E esses que comem a palavra não aderem à iniquidade. Eles não praticam a iniquidade, mas eles andam em seus caminhos. Verso de número 4 diz que Deus ordenou os teus mandamentos e eles diligentemente obedeceram. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente, não é com, sabe? Porque hoje quando se trata de obedecer ou se sujeitar a Deus, ai, mas é tão difícil, né? Você fazer cumprir essa palavra, é muito difícil, é uma palavra difícil para obedecer. Não, é com diligência, tá? Diligência aí quer dizer zelo, você zelar pela palavra que você está ouvindo na igreja, porque alguém está se preocupando com a tua vida espiritual, Deus cuidando de você através de alguém. Então você tem que obedecer os mandamentos e fazer o que? Diligentemente observar a palavra de Deus. Observar aí é praticar. Tiago escreveu mais tarde, dizendo, ó, que não sejamos ouvintes da palavra, mas praticante da palavra. Praticante, não é aquele que só ouve. Jesus diz, bem-aventurados que ouvem, mas os que guardam a palavra. Não é só ouvir, que tem muita gente que ouve, mas a palavra entra aqui e sai do outro lado, mas nunca entra no coração do camarada. Então, Deus ordenou os mandamentos. Quantos são? Lá no Velho Testamento, são 10. Mas no Novo, é mais. Embora Cristo resumiu os mandamentos num só. Amar o próximo como a ti mesmo. Ele diz, ó, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele resumiu tudo num só. Mas tem várias coisas que nós temos que fazer. Quando você ama a Deus, você vira as costas para esse mundo. Quando você ama a Deus, você se preocupa, como a Rose aí falou, em ajudar a igreja, em fazer a obra, porque a igreja está sendo zelada. Quando você ama a Deus, você procura pregar a palavra dele para as pessoas que ainda não conhecem a ele. Ó, aí os mandamentos que foi resumido num só, aparecem milhares diante de nós. Cristo foi sábio, resumiu num. Mas não quer dizer que é só um, ou que é só 10. Ó, é muitos. E a gente tem que obedecer. Aí ele diz, quem dera, verso 5, quem dera, que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus estatutos. Ou seja, o tema é quando Deus está na direção da nossa vida. E ele fala, oxalá, ou tomara, em outras palavras. Oxalá, quem me dera que os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder observar os teus estatutos. Estatutos são regras, são princípios que Deus estabeleceu para mim e para você praticar. Os versos 6 e 7, depois eu vou para o 8, ele disse, não seria envergonhado. É uma continuação do verso de número 5. Ele diz, quem me dera observar a tua palavra, os teus preceitos. Então, aí ele diz no verso 6, então eu não seria envergonhado se eu fizer o que está no verso 5. Eu não seria então envergonhado quando tiver respeito
respeito a todos os teus mandamentos. Quando eu respeitar os mandamentos. A Bíblia diz, e o sábio Salomão escreveu, ele diz assim, ó: de tudo que se tem ouvido, o fim é: obedeça a Deus e guarda todos os mandamentos, porque esse é o dever de todos os homens. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todos os homens. Então esse é o nosso dever. Ele diz: quem me dera se eu obedecesse a tua palavra. Eu não seria envergonhado se eu tivesse aí respeitando todos os seus mandamentos. Verso 7 ele diz: louvar-te-ei com retidão de coração. Uma coisa, irmão, você pode enganar o pastor, você pode enganar a pastora, o líder dos jovens, da adoração, a líder da oração. Você pode com a sua aparência enganar, mas a Deus ninguém engana. E para adorar a Deus tem que ser com retidão de coração. Retidão de coração. Ou seja, vai fazer, não faça como para o homem, faça para Deus. Louvar-te-ei com retidão de coração. Quando tiver aprendida, às vezes nós não aprendemos isso ainda. Quando tiver aprendido os teus justos juízos. Nada que você encontra na Bíblia é por acaso. Isaías escreveu que os mandamentos do Senhor é regra sobre regra, estatutos sobre estatutos, preceitos sobre preceitos, mandamentos sobre mandamentos, para que nós obedecêssemos. Então nada está escrito por acaso. Paulo escreveu lá em Romanos dizendo que tudo quanto foi escrito, dantes foi escrito para o nosso ensinamento, para o nosso aprendizado. Então, atenta para isso. No verso 8 ele diz: observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Interessante, porque ele diz: não me desampares totalmente. Então, tem algum momento da nossa vida que a gente é separado de Deus, que Deus nos desampara. Não significa isto. São os momentos que nós nos afastamos da palavra de Deus, que você deixa de orar, que você deixa de obedecer esta palavra, que você deixa de meditar na palavra, que você deixa de andar por essa palavra. Aí parece que você começa a viver uma crise espiritual. Você começa a viver uma vida numa sequidão espiritual muito grande. Aí as coisas não fluem, as coisas não dão certo, nada acontece na sua vida dentro da vontade de Deus. Acontece tragédia. Nós vemos na nação de Israel no passado que tragédias grandes aconteciam no contexto da nação, porque eles se afastavam de Deus. Você sabia que vários problemas na sua casa, na sua família, poderiam ser evitados se você obedecesse essa palavra, se você andasse pela palavra, se você consultasse a palavra? Mas você não consulta a palavra, você faz tudo pela sua própria cabeça, toma as direções erradas. E tem gente que depois que toma a direção, vem consultar o pastor e pedir oração. Pastor, o senhor ora por projeto aí, mas já aconteceu, já tomou a decisão, meu filho. Se Deus não deu o aval, você vai bater com a cara na parede, não vai dar certo. Então você tem que andar conforme a palavra. Aí, os versos 9 e 10, ele faz aqui uma pergunta: como purificará o jovem, ou seja, o mancebo, o seu caminho? Como purificará? É uma grande pergunta. E eu
vejo na Bíblia que sempre para uma grande pergunta existe uma grande resposta. Ele pergunta: como purificará o jovem, o mancebo, o seu caminho? E ele deixa aí uma dica: observando conforme o quê? A palavra. Quer ter êxito, jovem, na sua vida? Ande conforme a palavra. Quer ter um futuro brilhante? Não tome decisão errada hoje, porque as decisões que você toma hoje vai refletir no seu futuro. Eu estou precisando de uma namorada. Camarada nem orou, não buscou a Deus, não tem direção para tomar uma decisão tão séria que implicará o resto da sua vida, e ele vai tomando decisões assim à torto direito. Sofrerá detrimento. Tomou decisão errada. Gente, vamos olhar para a palavra. Como purificará o jovem, o mancebo, o seu caminho? Olha a dica. A gente tinha que descobrir sozinho, mas o salmista foi benévolo, deixou a dica, observando o que? Conforme a palavra. Ele disse: jovem, você quer a direção para a sua vida? Lê a palavra. Jovem, você quer tomar a decisão para um casamento? Estude a palavra. Você quer fazer algum tipo de negócio na sua vida, seja mesmo um negócio material? Lê a palavra, busque a palavra. Se Deus dá o aval, sim. Se Deus falar não, é não. É isso que o salmista estava dizendo. Como o jovem vai purificar o seu caminho? É observando, é praticando a palavra. Não tem outra saída para uma vida na direção de Deus, uma vida em conformidade com a vontade de Deus. Se você não observar, se você não praticar, se você não andar conforme a palavra. Aí no verso 10, ele diz: como ou com todo o meu coração te busquei. Isso aqui é a afirmação dele. Que esteja inserida aqui a minha e a tua, a nossa. Mas ele fala no individualismo. Ele diz: de todo o meu coração te busquei. E ele buscava com uma pretensão. Qual? Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Por quê? Ora, se Deus está me abençoando, está me fazendo fluir, se tudo está dando certinho, porque nesse ínterim eu estou obedecendo a palavra, eu estou andando conforme a palavra, eu estou purificando o meu coração através da palavra, Deus está me abençoando, eu vou fazer um pedido. Disse o salmista: Senhor, não me deixes desviar dos teus mandamentos, porque está dando tudo certo. Você vê na igreja, irmão, é assim. Eu tenho experiências para falar com vocês, razões sobejas para dizer, ensinar. Eu já vi pessoa que quando estava andando na palavra, obedecendo a palavra, não perdia culto, estava firme, as coisas, de vento em popa, só crescendo, sendo abençoado. Daqui a pouco eles se sentem o tais, o grande. E aí, vem no culto hoje, daqui uma semana vem, de novo, de repente, o negócio vai regredindo, a cada 15 dias, tal. Aí o negócio começa a dar tudo, né? O vendaval levanta, e o negócio, sabe? E aí, irmão, para com isso. Você criou a situação, você criou o problema. Tem tempestade que Deus manda, tem tempestade que o diabo manda, mas tem tempestade que você cria.
Você criou a situação, você virou as costas para Deus, você não buscou a palavra de Deus para tomar suas decisões. Aí se precipitou, deu tudo errado. Agora, Deus não ouve a minha oração. Primeiro tem que haver conserto para Deus depois ouvir a oração. Não vai dar certo. Por isso você fica esperando a vida toda. Jesus vem aí e nada acontece na sua vida. Você não toma a decisão. Eu vou obedecer na íntegra. Na íntegra, tá? Não é parcialmente, não. Eu vou obedecer na íntegra a sua palavra. Eu vou buscar de todo o meu coração a sua palavra. Senhor, não me deixa desviar dos teus mandamentos. Eu não quero me desviar, dizia ele. Não quero me desviar. Agora, talvez você pergunta, mas por que ele não queria desviar da palavra? Porque a palavra nos faz bem. Olha o que diz o verso 17. Ele diz assim: faz-me bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Ou seja, ele diz, eu me sinto bem obedecendo a palavra, cumprindo na íntegra a tua palavra. O Senhor está fazendo bem ao teu servo, o Senhor está me abençoando. Faz um exame na sua vida para você ver que o tempo que você foi mais abençoado foi o tempo que você estava mais perto de Jesus e mais perto da palavra. Os tempos áureos da sua vida com Deus é quando você estava assim, ó, com Ele. Estava assim, ó. Aí a coisa andava, tá? O diabo te enfrentava, você passava por cima de tudo como um trator. Nada te prendia, nada te derrubava. Então, ele diz, faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Isso aqui é tremendo, gente. Vamos fazer conforme a palavra. No verso 25, ele... tremendo esse salmo, viu? Ele diz, a minha alma está apegada ao pó. Mas, Senhor, me vivifica, me dá uma nova vida, segundo a tua palavra. No verso de número 28, ele diz, a minha alma se abate de tristeza, fortalece-me, segundo a tua palavra. Irmão, isso aqui é tremendo, isso aqui é maravilhoso. Verso 33 e 34, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-los-ei até o final do ano. Se nada acontecer, eu desisto da decisão. Não, até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, observarei de todo o meu coração. Faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela eu tenho prazer. Olha qual era o prazer do salmista. Ele queria obedecer a cada dia a palavra do Eterno, a palavra de Deus. No versículo de número 81, ele diz assim: desfalece a minha alma pela tua salvação, mas eu espero, aonde? Espero no quê? Na tua palavra. Ali diz, mas eu confio na tua palavra. Olha a importância disso aqui. Coração pode até, diante de uma dificuldade, de uma crise emocional, familiar, até se desfalecer. Isso vai acontecer algumas vezes conosco. Mas quando você está esperando
em Deus, na sua salvação, e você confia na palavra, Deus sempre abre uma porta de escape para você. Deus sempre te dá a vitória, e muitas vezes, irmão, a vitória ela vem do Senhor, tá? A Bíblia diz que os guerreiros, eles se preparam para a batalha, os cavaleiros, os grandes exércitos, mas está escrito, mas do Senhor vem a vitória. Versículo de número 89, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Gente, se permanece no céu, ela tem que permanecer na terra. Foi Jesus que disse, olha, passarão os céus e a terra, mas o que não passa é a palavra, mas as suas palavras não hão de passar. A palavra não passa. Tudo que está escrito ao nosso respeito se cumprirá. Você é besta de não observar a palavra. Você é tolo não andando conforme a palavra. Você vai ter insucessos e mais insucessos. Você vai conviver dia a dia com o seu fracasso. E sabe que tem gente que vive nessa escala, dia a dia convivendo com o seu fracasso. A coisa não flui, a coisa não anda, e ele culpabiliza a família, o pai, a mãe, os irmãos, a sociedade, os presidentes, os governadores. Ele fica culpabilizando. Irmão, o que é isso? Vai buscar Deus. Os homens do passado lá, não tem esse negócio não. Isaac na direção de Deus, recorrendo a Deus, mesmo na terra dos filisteus, ele cresceu. Gente, olha para a vida de José, que buscava a palavra, que andava em conformidade com a palavra. Na casa de Potifar, José prosperando. Lá na prisão, José prosperando. Lá no trono, junto com o faraó, José prosperando. Mas por quê? Guardador da palavra. Aí você vai para a vida de Daniel, lá na corte da Babilônica, da Babilônia. Daniel, seus amigos lá, meu irmão, é só crescendo. Por quê? Aqueles jovens com Daniel abriu mão de comer do manjar do rei. Diz, não, a minha porção vem do Senhor, eu quero a palavra. A gente prefere legumes. A gente não abre mão de obedecer a palavra. Mas vocês podem ser lançados aí na fornalha de fogo ardente, se vocês não obedecer o rei. A gente pode, não tem problema não. Se ele fizer isso com a gente, o nosso Deus nos poderá livrar. E se ele não livrar, a gente morre por conta dele. Não tem problema não. É gente que guarda a palavra, que confia, que anda na palavra. Eu vou finalizar no versículo de número 105. O 97 e o 105. O 97 diz assim: ó, quanto amo a tua lei. Lei aqui é palavra. Ó, quanto amo a tua palavra. É a minha meditação todo o dia. Você lembra daquela instrução que Deus deu para Josué após a morte de Moisés? Está lá no capítulo 1 de Josué. Olha, Josué, cuidado, tenhas cuidado de andar tudo quanto Moisés, servo do Senhor, te ordenou. Não desvia nem para a direita, nem para a esquerda, tá? Porque você fazendo isso, prudentemente você vai prosperar, você vai crescer. Mas obedeça toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Obedeça, anda conforme a palavra, medita dia e noite na palavra. E nesse versículo de número 97, diz, ó, a minha meditação todos os dias é a sua lei. Ou seja, a lei aqui é a palavra de Deus. E aí, verso 105 diz, a tua palavra é lâmpada para os meus pés. Ou, citando aí de uma maneira clássica, que todo mundo conhece, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu
caminho. Divino, só anda, eu estou usando divino, porque divino fala de claridade, divino. Quando aparece um dia divino, né, irmão? Aquele dia, sol quente, é um dia maravilhoso, ensolado, é um dia divino. É um dia divino, divino. Até porque o nosso Deus é divino, né, divino? Glória a Deus, irmão. E é interessante isso, porque ali diz que é lâmpada para os nossos pés, mas é o que mais a palavra? Luz para os nossos caminhos. Só anda em trevas quem quer andar. Só anda na escuridão, na obscuridade da vida, quem quer andar. Por quê? Porque a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quando Jesus veio a este mundo, ele diz assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, em outras palavras, estava dizendo: quem segue a minha palavra, quem obedece os meus mandamentos, quem cumpre a minha lei, ou quem faz a minha vontade, não andará em trevas, mas terá sobre si a luz da vida. Agora, você não estuda a palavra, anda com outro cego que também faz o mesmo, não estuda. A Bíblia diz que um cego guiando outro cego, o que vai acontecer? Ambos cairão na cova, no abismo. Um cego guiando outro cego. Irmão, há uma cegueira espiritual. Há uma cegueira espiritual hoje no mundo. Eu não estou dizendo cego fisicamente falando, não. São pessoas que foram cegadas por Satanás. Pastor, mas está escrito, isso está. 2 Coríntios 4 e o verso 4. 2 Coríntios 4 e 4. Nos quais o Deus com D minúsculo, se referindo ao Deus desse mundo, a Satanás. Nos quais o Deus deste mundo, tá? O Deus desse século, cegou os olhos. Nananina, não cegou os olhos, Júnior, cegou o entendimento. Você fala a palavra para eles, eles não compreendem. Você mostra a verdade, biblicamente falando, eles não aceitam. Porque não cegou os olhos, cegou o entendimento. Eles são cegos de entendimento. Cegos de entendimento. E é por isso que está essa porcaria de novelas aí nessa TV. Homem beijando homem, mulher beijando mulher, e cada vez esse rolo compressor cresce em cima da família, ou desonrando a família, que é criação de Deus. Por quê? São tudo um bando de cegos, cegos espirituais. Cegou não os olhos, cegou o entendimento dos incrédulos. Incrédulos é quem não acredita, que não crê, que não anda conforme a palavra. E a Bíblia diz: para que não lhes resplandeça o quê? Olha lá, voltando para o Salmo 119, verso de número 105. Observando o que é a palavra, ou seja, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Como purificará o jovem o seu caminho? É observando a palavra. Lâmpada para os meus pés é o que? É a palavra. Lâmpada para os pés é a palavra. E aí, para que não lhes obedeça o Evangelho de Cristo, que é a imagem do Deus vivo. Fica em pé. Diga assim comigo: quando Deus está na direção da nossa vida, você vai continuar aceitando e acumulando. Que isso, pastor? É uma palavra forte.
É para impactar você. Você vai continuar acumulando insucessos, fracassos e derrotas na sua vida por não aderir a esta palavra, por não praticar essa palavra. Você vai continuar assim, desse modo, do jeito que você está, sem mudança, sem alteração. Sabe que tem gente que a coisa não muda, é sempre a mesmice, sabe? Ele vive uma mesmice no culto. O que é mesmice? É aquilo de sempre. Para ele não tem, sabe? Não precisa dar um pregador famoso aqui para Deus estar falando comigo. Deus está falando com a gente aqui. Às vezes você espera aquele culto movimentado, de barulho e de glória a Deus, de aleluia. E Deus está falando através da palavra, dizendo: obedeça a minha palavra, anda em conformidade com a minha palavra. Eu vou resolver os seus problemas, eu te darei vitória, eu vou abençoar a sua casa, eu abençoarei a sua família, eu vou tratar dos seus negócios. Simplesmente Deus quer que a gente faça isso. Como purificará o jovem o seu caminho? É observando conforme a palavra. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e ela é luz para o meu caminho. Enquanto eu tenho a palavra, então eu tenho luz, e aí eu não vou andar em trevas. Por isso que Jesus categoricamente diz: quem está comigo não anda em trevas. Quem obedece a minha palavra não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Sai do teu lugar, você que quer receber uma oração. Vem à frente, nós vamos louvar o Eterno e já vamos terminar o nosso culto em nome do Senhor. Você não vai esquecer dessa palavra. Quando Deus está na direção da nossa vida, deixa Deus, através da palavra, trabalhar no seu ser. Sai do teu lugar, venha mais próximo um pouco do altar. Pode vir, venha. Eu estou sentindo Deus aqui através da palavra. Venha, venha glorificando. Deus falou com você, eu sei. Deus falou comigo. Deus falou conosco nesta noite. Obedeça a palavra, ande conforme a palavra, purifique o seu coração através da palavra. Deixa Deus falar com você sempre através da palavra. Fique esperando profecia de homens. Poxa, Deus não usa ninguém nessa igreja para falar comigo, nem o irmãozinho, nem a Maria Chiquinha, que tem rodinha e pés de fogo, fala comigo. Gente, Deus está falando através da palavra. Adore.